Eu já estou de volta aqui para a gente continuar conversando com a Nathalie Pinheiro, que é analista judiciária do Tribunal de Justiça da Paraíba. Direitos e deveres de crianças e adolescentes, esse é o assunto de hoje no nosso quadro Seu Direito. E aí, doutora, algumas perguntas já chegaram aqui no nosso WhatsApp, é o WhatsApp do Mulher Demais, 991050400. A nossa telespectadora Angélica pergunta o seguinte: bom dia, Bruna, qual a posição da Justiça com relação a crianças e adolescentes que estão pedindo e trabalhando nas ruas e nos sinais? Isso aí já é um caso de trabalho infantil, né, doutora? Sim, além de ser trabalho infantil, representa uma série de violações ao direito de crianças e adolescentes. É importante a gente entender o seguinte, que não é apenas a justiça em si, né, como a gente conhece, que vai agir nesses casos. Sim. A gente tem vários agentes que estão lá também ditos, colocados e postos no Estatuto da Criança e Adolescente, que vão agir primeiramente. Então, muitas vezes alguém passa, vê crianças pedindo no sinal e diz: ah, cadê o juiz que não vem aqui, né? Mas na realidade nós vamos ter agentes que vão anteceder a conduta do juiz. Então a gente vai ter o Conselho Tutelar, que é a principal porta de entrada. Sim. Nos casos de violações, e aí as denúncias podem ser feitas diretamente ao Conselho Tutelar. Ele vai averiguar a situação e vai aplicar as medidas cabíveis. O próprio Conselho, ele tem o direito de aplicar essas medidas e tem também o dever. Então ele pode, por exemplo, tirar as crianças e adolescentes dessa condição de risco, acolhê-las institucionalmente, colocar em instituição, afastar dos pais responsáveis, caso sejam esses pais que estejam retirando os direitos dessas crianças e, consequentemente, a partir daí, o próprio Conselho já entra com um pedido de medida protetiva, que é uma das principais medidas que estão previstas lá no Estatuto. Aí, sim, vem o juiz para acompanhar, né, e o próprio Ministério Público também, que faz a averiguação de quais são os direitos que estão sendo violados para garantir que crianças e adolescentes não fiquem em situação de risco. Entendi. Então, a gente tem vários agentes que vão atuar em situações como essas, né? Não é apenas a Justiça em si, o Poder Judiciário, sim, mas a gente tem o Ministério Público, a gente tem o Conselho Tutelar que faz também as suas interferências, até porque não tem como o juiz atuar se não tem um processo aberto. Ele precisa que esse fato seja notificado, que esse fato chegue até a ele, para que ele possa tomar as medidas cabíveis. O papel, então, desculpa te interromper, doutora, mas o papel, então, da sociedade é acionar esses agentes, então? Acionar os agentes e aí colocar para esses agentes as violações. Tanto que quando a gente tem um caso de violência contra crianças e adolescentes, né, que os vizinhos vão até o Conselho Tutelar e denunciam, chegam muitos casos assim para a gente. De fato, a sociedade está cumprindo o seu papel de garantir os direitos de crianças e adolescentes. Sim. Então, são nesses casos, a gente precisa compreender que todos nós somos responsáveis, inclusive por denunciar situações de violência e de abuso. Exatamente. Ainda falando sobre trabalho, o nosso telespectador José deixou um depoimento aqui no nosso WhatsApp. Ele disse que trabalha desde os 10 anos de idade. A carteira de trabalho dele foi assinada quando ele tinha 15 anos de idade. Hoje ele terminou 2 graduações, enfim, trouxe aqui um relato pessoal. Mas é uma exceção, né, doutora? Completamente, né? Parabéns, José, a você que conseguiu, de fato, conquistar a sua independência, conquistar as suas graduações, mas o caso de José representa uma exceção por 2 motivos. Primeiro, José teve a carteira assinada, o que ele já passou de trabalho infantil para menor aprendiz. Então a gente tem aqui a diferenciação. Sim. E segundo, José teve a possibilidade de com essa carteira assinada conseguir se profissionalizar, o que também é uma exceção para quem está em situação de trabalho infantil. Quem está em situação de trabalho infantil muitas vezes não tem direito, porque ele é proibido, inclusive, de estudar, porque ele é responsável pela garantia de uma parte da renda. Mas também a gente precisa compreender o seguinte, né? É muito importante que a gente não apedreje os pais responsáveis simplesmente diga, estão colocando essa criança em situação de trabalho infantil. Só que nós precisamos compreender que há uma ausência de políticas públicas que garantam a essa família conseguir situações com uma condição mínima de sobrevivência. Então, muitas vezes é uma falta de comida em casa, é uma falta de até uma habitação, pessoas que estão em situação de rua, que vão, de fato, colocar seus filhos e filhas em condição de trabalho infantil, não porque simplesmente querem, né? Mas muitas vezes porque precisam. Então, essa é uma questão muito grave, muito séria, pela condição de trabalho infantil, mas também pela ausência de políticas públicas, que não garantem o mínimo existencial a determinadas famílias e que têm que ser colocadas em situação assim. Então, por isso que o Estatuto diz, é dever de todos nós. É dever da família, é dever da sociedade garantir que crianças e adolescentes estejam a salvo dessas situações. Mas a gente precisa compreender que, para isso, as políticas públicas precisam funcionar.
Não só aqueles direitos que estão lá no Estatuto, mas também aqueles direitos que estão em legislações que a gente chama esparsas, né? Outras legislações. Então, o que está lá na lei que garante o acesso à educação, o que está na LDB, o que está na lei que fala sobre a saúde, o que está na lei que fala sobre a habitação. Sim. É preciso que a gente reconheça isso também, porque muitas vezes nós não temos o atendimento a todos os direitos porque a família não pode, porque a família não tem condições de ofertar e porque o poder público não chega, muitas vezes. Então, por isso que todos nós somos responsáveis, né? Inclusive por não simplesmente apedrejar, mas também por contribuir na construção dessas políticas públicas. Perfeito. Muitos alertas importantes, reflexões e informações importantes também. Então, doutora Nathalie, muito obrigada pela participação. O Estatuto ainda tem vários outros tópicos, então quem se interessa por esse assunto, que como a doutora falou, é responsabilidade nossa, vai lá, busca, tem acesso fácil na internet, inclusive, busca lá e aí você vai ser um agente também, né, enquanto sociedade. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, Bruna. Para mais dicas sobre legislação, inclusive, tem o meu Instagram, eu tenho um trabalho em relação à divulgação de legislação, é o profa.natalipinheiro. Então, lá eu falo sobre questão de legislação, falo sobre dicas para concursos públicos, para quem deseja ingressar nos tribunais. E nós, enquanto Poder Judiciário, estamos à disposição, Bruna. Quero agradecer mais uma vez o convite por falar desse tema tão importante e que a gente gosta tanto e ama tanto trabalhar. Muito obrigada. Próxima, já me acendeu aqui algumas pautas, viu, Jeane? Depois que ela falou aqui, ó, algumas pautas a gente vai trazer em breve. Obrigada, até a próxima, viu? Até mais. Ó, hoje também tem celebração